O caso que chocou a pequena cidade de Caraíma continua cercado de tensão, mistério e revolta. Novas atualizações trouxeram ainda mais atenção para esse crime que abalou moradores e levantou muitas perguntas que até agora permanecem sem resposta. Segundo informações recentes apresentadas por Ricardo Bittar, a investigação segue avançando, mas a situação ainda preocupa. Os principais suspeitos do crime continuam foragidos, o que aumenta a sensação de insegurança e indignação entre a população. Desde o momento em que o caso veio à tona, a história rapidamente se espalhou pelas redes sociais e pelos noticiários, gerando comoção e pedidos por justiça. A cada nova informação divulgada, cresce também a expectativa para que as autoridades consigam localizar e prender os envolvidos. Enquanto isso, familiares, amigos e moradores da região vivem dias de angústia, esperando que a verdade venha à tona e que os responsáveis respondam pelos seus atos. De acordo com as atualizações mais recentes, as buscas continuam e a polícia trabalha para reunir mais provas e pistas que possam levar ao paradeiro dos suspeitos. Mesmo com a pressão da opinião pública, os investigadores seguem cautelosos para garantir que todas as etapas da investigação sejam feitas de forma correta. Esse é mais um daqueles casos que deixam o país inteiro atento, acompanhando cada detalhe e torcendo para que a justiça seja feita. E é exatamente sobre essas novas informações e desdobramentos do caso em Caraíma que vamos falar agora. Fique comigo até o final para entender tudo o que já foi revelado até aqui. Que há pouco tempo atrás era um delegado, Dr. Gabriel Menezes, que era o responsável aqui pela 7ª Subdivisão Policial de Umuarama. E trocou. Agora é o Dr. Isaías. E ele fica responsável por toda a região, inclusive pela delegacia lá de Caraíma, onde temos também o Dr. Tiago. E para isso, eu já quero chamar aqui a doutora Josiane Monteiro. Ela é assistente de acusação nesse caso, representa as famílias das vítimas. E ela é uma das pessoas que encabeça esse pedido por solução. Doutora Josi, primeiro, uma ótima tarde para a senhora. São 7 meses de um caso que até agora não tem solução. 7 meses depois, o que a gente pode esperar de um caso como esse? Infelizmente, esses 7 meses para nós foram muito difíceis, né? Eram inquérito em segredo de justiça, as cautelares com sigilo absoluto, e uma incerteza muito grande até com relação à idoneidade das investigações, porque desde o começo vinham rumores ali com relação a envolvimento de funcionários públicos, agentes públicos, aí com o crime organizado. Nós sabemos que agentes foram transferidos, o delegado de Umuarama, aquele que representava toda a região, como você disse, ele não está mais aqui também. Nós tivemos vários problemas com relação ao antigo delegado, que não passavam informações, divulgou áudios, tentando ali, ao nosso ver, culpar quase que as vítimas daquilo que elas sofreram, do crime em que elas foram vitimadas, e isso trazia uma tristeza muito grande para a família, um inconformismo para a sociedade. Todavia, agora passados 7 meses, nós viemos até a delegacia de Umuarama, não conhecia o Dr. Isaías, conversei com ele ali durante algum tempo e eu fiquei muito mais confortável com aquilo que foi dito. Não sei, Bittar, se realmente vai ser cumprido tudo que foi prometido, não conheço, mas ele passou ali uma confiança com relação às investigações. Ele disse que esse é o principal caso de toda a região, que todos os olhos estão para esse caso, que está tomando ciência há pouco tempo, mas que está empenhado com relação a ele. E disse também, fez uma analogia desse processo com relação ao jogo de xadrez. Segundo ele, pode ser que com a próxima jogada nós já tenhamos o checkmate. Então isso nos traz ali um pouco mais de confiança e a facilidade do diálogo, porque aquilo que nos foi cerceado até então, o doutor Isaías ele trouxe uma visão diferente, uma forma de agir diferente. E isso para nós, como assistência de acusação, representando a família das vítimas, nós ficamos muito felizes com essa forma, com essa receptividade desse
esse delegado. Agora, eu lembro que nós conversamos em várias oportunidades, tanto para o Balanço Geral quanto para o Cidade Alerta, com relação a laudos. Laudos inicialmente que não eram disponibilizados. Como que está essa situação? Como está a situação da doutora conseguir acessar o que de fato tem dentro dessa investigação? Ainda, infelizmente, como foi dito da última vez, o inquérito ele tramita e existem várias cautelares em apenso ao inquérito e todas as cautelares tramitam em sigilo absoluto. Da última vez que nós conversamos, ainda foi apresentada uma manifestação que foi dirigida ao delegado Dr. Tiago, que é o delegado que preside o inquérito, com vários requerimentos do translado dessas perícias que já foram feitas e citado pelo anterior delegado, para que esses laudos fossem transladados para o inquérito policial. Nos últimos dias foram transladados 23 laudos periciais. Então, assim, a gente vê que alguma coisa realmente estão fazendo, que começaram a trabalhar ali, trazer para que a gente tenha acesso e que a gente possa analisar agora de uma forma mais efetiva aquilo que a polícia está fazendo. Desses laudos, dá para se ter uma noção do que de fato aconteceu naquele dia 5 de agosto? Ou seja, era uma emboscada, não era uma emboscada, eles morreram dentro do carro, não morreram dentro do carro? Deu para tirar alguma situação disso, alguma novidade disso? Com relação aos laudos, nós temos os laudos com relação ao local do crime, que segundo é imputado como sendo o local do crime, onde eles fazem a dinâmica do encontro dos projéteis e das cápsulas ali de fogo que provavelmente tenham atingido as vítimas e atingido o veículo. Então ali eles fazem um resumo, um panorama daquilo que foi encontrado, mas eles também dizem, Bitar, que aquele local, como passado muito tempo, eles fizeram um laudo em setembro. Então aquele local já não era realmente idôneo, ele já tinha sido mexido e tudo mais. Com relação à dinâmica, a certeza que o Dr. Gabriel trouxe, que as vítimas não sofreram tortura, que elas não foram mortas de nenhuma forma cruel, isso com base naqueles laudos nós não conseguimos visualizar. E com relação a isso, doutora, até aproveitando, eu lembro que um dos laudos que a doutora cobrava era o laudo de necropsia, ou seja, que tivessem fotos das vítimas já naquele estudo preliminar da polícia científica. Esse laudo em específico que a doutora diz que é fundamental para saber o que aconteceu, esse laudo está lá dentro? De forma fragmentada, como eu disse, até hoje nós fizemos esse requerimento, o delegado de polícia deferiu o nosso pedido, que era o de juntada das fotos cadavéricas, que foram ali feitas no Instituto Médico Legal, e até hoje, mesmo deferido há 30 dias, até hoje essas fotos não chegaram e nós não sabemos o porquê. Agora, doutora, falando em fotos, tivemos fotos, aí nós tivemos acesso a 2 imagens, a gente acabou não utilizando nos nossos telejornais, até por uma questão de saber se aquilo seria factível ou não de ter acontecido. Imagens que chegam de uma região, de um pesqueiro, de um pesque-pague, e que ali mostram um homem mais idoso, ali com algumas pessoas em cima de uma mesa, e um outro rapaz na frente de um lago, na frente de um tanque que poderia ser de peixes. Muita gente vinculou aquela imagem como sendo do Antônio e do Paulo Ricardo Buscariolo. Com relação a essa imagem, o que é possível a doutora falar para a gente? Essa imagem é de conhecimento da polícia, a polícia já foi até lá para tentar levantar essas informações, o que dá para a gente falar? Sim, no momento em que essas imagens elas chegaram até nós, foi enviada também para o delegado de polícia da cidade de Caraíma. Ele já havia tido acesso a essas fotos e já havia diligenciado para a autoridade policial daquela comarca. A polícia, ela foi ao encalço dessas pessoas. No entanto, quando eles chegaram lá naquele local, aquelas pessoas ditas como sendo seu Antônio ou Paulo Ricardo, elas não estavam mais lá. Essa pessoa que tirou a foto, ela disse que os reconheceu. Mas nós não podemos afirmar que eram eles de forma nenhuma, até porque a polícia não conseguiu encontrá-los naquele local e até diligenciou de outras formas, mas aquelas pessoas não foram encontradas. Doutora, qual a expectativa agora, 7 meses depois, com um novo delegado, de concluir esse caso? Porque é um caso que o Paraná inteiro volta os olhos para Icaraíma, e o Brasil inteiro quer saber em que momento esse caso vai ser solucionado. Dá para a gente vislumbrar uma solução para isso?
Eu espero, Bitar, ter algo mais concreto do delegado de Icaraíma, do Dr. Tiago, né, que é o delegado que preside o inquérito. O doutor Isaías, ele é delegado regional, ele estará ali trabalhando em conjunto com o doutor Tiago, mas quem preside mesmo é o doutor Tiago. Então, por isso, eu estarei me dirigindo até a cidade de Icaraíma nos próximos instantes e estarei cobrando isso do doutor Tiago, porque essa história de que vai demorar e não sabe quando, essa falta de informação realmente é inadmissível, né? Então, nós esperamos agora que assim que nós conversarmos com o Dr. Tiago, ele traga mais informações e pelo menos uma previsão aí para que a gente tenha a finalização desse inquérito, já que conforme nota emitida pela autoridade policial regional há alguns meses atrás, a dinâmica, identificação de autores, a forma da morte, né? Tudo isso já estava concluído pela polícia. Se já concluíram, nós esperamos que isso seja juntado ao inquérito policial e o indiciamento, as prisões venham o quanto antes. Tá aí a doutora Josi falando. Agora a polícia segue investigando e, pelo que a doutora Josi falou com o Bitar lá direto de Umuarama, pode ser que venha novidades, não é? Por quê? Porque mudou um dos delegados da investigação. Será que agora esse delegado consegue com os investigadores achar onde está o velho e o filho dele? E aí? Aonde que eles estão? Estão escondidos? Não estão escondidos? O Bitar, ele está lá em Icaraíma. Hoje à tarde eu conversei com ele, ele ficou de entrar no ar aqui no Cidade Alerta, mas eu acredito, eu mandei mensagem para ele agora enquanto estava em entrevista aí, e ele não me respondeu. Então eu acredito que ele deve ter em algum lugar que não pega celular lá, entendeu? Por quê? Porque o Bitar, ele é apresentador, mas ele é repórter função. E eu acredito que ele foi lá para beira do rio, para aqueles bancos, para baixo lá. Mas amanhã ele vai posar lá na região e ele vai ficar lá amanhã também. Então eu acredito que amanhã ele deva voltar para fazer o Cidade Alerta e se ele trouxer novidade, ele fala aqui no programa, tá bom? Sobre as informações. Mas o Bitar, ele tá fuçando lá. Tá, sim. Vamos aguardar que... Ele não me passou muitas informações, mas pelo que eu falei com ele à tarde, ele vai trazer novidade de lá, tá bom? Olha, sobre... Porta dela. Dá pra tirar esses caras aí dentro. É a porta da caminhonete, doido. Qual?